O Supremo Tribunal Federal encerrou hoje as oitivas, de testemunhas indicadas pelos réus do núcleo crucial, como está sendo chamado, da ação por tentativa de golpe de Estado. O último a ser ouvido foi o senador Rogério Marinho, do PL, do Rio Grande do Norte, inclusive ex-ministro, durante aí o governo de Jair Bolsonaro. Ele foi indicado para depor pelas defesas do ex-presidente e também de Walter Braga Neto. Os depoimentos tiveram início em 19 de maio. Até o momento, pelo menos 51 pessoas já foram ouvidas como testemunhas de defesa dos réus do núcleo crucial. E com o fim do ciclo de oitivas de testemunhas, o STF vai passar os interrogatórios do núcleo crucial da tentativa de golpe, que inclui, além de Bolsonaro, políticos próximos ao ex-presidente e também militares de alta patente, como é o caso aí de Braga Neto, que é ex-ministro da Defesa da Casa e também da Casa Civil, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Vamos relembrar quem faz parte deste núcleo crucial. A gente separou, além desses que eu citei, olha só, a gente separou alguns ali. Alexandre Ramagem também, que a gente tem falado bastante sobre ele por aqui, A gente vai falar de alguns que estão todos ligados ali ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, que é a ABIN, Também o Almir Garnier Santos, que é ex-comandante da Marinha do Brasil. Também integra aí essa lista o Anderson Torres, que é ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Também está ali presente General Augusto Heleno, que é ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. Quem também integra essa lista, Mauro Cid. Já falamos muito dele também por aqui, O Mauro Cid é ex-chefe da ajudância de ordens da presidência. Paulo Sérgio Nogueira também, que é ex-ministro da Defesa. E também Walter Souza Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil. Então são estes aí, que a gente trouxe para você, que integram aí, que estão ligados diretamente a Jair Bolsonaro, O ex-presidente é do núcleo crucial, segundo a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República. Larissa, o que a gente tem de mais informações sobre este último dia de oitivas, hein? Olha, dentro do esperado, Síria, como você disse, a última testemunha foi ouvida, foi o senador Rogério Marinho, e ele negou que Jair Bolsonaro, que o ex-presidente Jair Bolsonaro tenha sinalizado a intenção de uma ruptura institucional em 2022. Ou seja, saindo em defesa ali do ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como fez, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Então, digamos que dentro do que se imaginava que seria dito mesmo, Síria. Agora, nós já temos a previsão, Larissa, de quanto serão ouvidas aí as testemunhas indicadas pelos réus dos demais núcleos aí da ação penal? Dos próximos núcleos, não, Síria, mas a gente teve a confirmação de uma informação muito importante relacionada à ação penal da trama golpista, que foi a marcação dos depoimentos dos réus a partir já da semana que vem, a partir de segunda-feira, começando por Mauro Cid, e depois vão seguindo aí os próximos nomes, os nomes seguintes por ordem alfabética dentro, claro, do núcleo 1, chamado de núcleo crucial. Então, depois de Mauro Cid, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, depois Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. E aí, para a semana, o STF ainda não divulgou os detalhes realmente de como serão essas oitivas, esses depoimentos dos réus. Agora a gente teve os depoimentos das testemunhas de acusação e defesa. A partir da semana que vem teremos agora dos réus. O que a gente sabe, que foram reservados aí de segunda a sexta-feira da próxima semana, começando às 9 da manhã, terminando às 8 horas da noite.
E aí vai seguindo essa ordem aí, essa lista alfabética, mas toda a semana reservada para esses depoimentos. Ainda não temos clareza também se o modo que será adotado pelo Supremo Tribunal Federal será como o que a gente viu das oitivas de testemunhas, ou seja, tudo fechado, né? Só os jornalistas credenciados que podem acompanhar lá da primeira turma do STF e ir relatando o que foi dito, ou se isso será aberto para todo mundo, mas temos, de fato, a marcação desses depoimentos que vão acontecer na semana que vem, Síria. Ou seja, a semana promete, vai ser movimentada, hein? De 9 da manhã às 8 da noite. É bastante tempo, né? A gente vai ter muita notícia, muita informação sobre esses desdobramentos na próxima semana. E ainda continuando em Brasília, gente, o deputado federal Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, prestou depoimento hoje à tarde à Polícia Federal, lá em Brasília, né? Em relação àquele inquérito que apura se o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro agiu dos Estados Unidos para ameaçar o Supremo Tribunal Federal e tentar aí contra a soberania nacional. E quem tem mais informações sobre este depoimento, sobre este caso, lá de Brasília, é a repórter Lara Alves. Boa noite para você, Lara. Já se sabe aí o tom do depoimento de Lindenberg Farias? Ei, Síria, boa noite para você, boa noite também para Larissa, para todos que nos acompanham. Olha, dá para saber sim mais ou menos qual foi o tom adotado pelo líder do PT aqui na Câmara, Lindenberg Farias, nesse depoimento que foi prestado à Polícia Federal na tarde de hoje. Logo depois do depoimento, ele conversou com a imprensa, trouxe alguns detalhes e o ponto central das declarações de Lindenberg à PF é, na verdade, uma petição com um pouco mais de 30 páginas, onde ele e a bancada do PT listam ocasiões que mostram a atuação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e que pede sanções contra políticos e figuras brasileiras, como, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o procurador-geral da República, Paulo Gonet Branco, e também contra o diretor-geral da Polícia Federal. Então, eles listam algumas manifestações públicas de Eduardo Bolsonaro e também algumas reuniões que ele teve nos Estados Unidos e que foram seguidas de manifestações de autoridades norte-americanas mirando sanções contra essas figuras daqui da política nacional. Pois bem, ele apresentou essa petição e no final ele pede uma lista de providências contra Eduardo Bolsonaro e também contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A principal delas, a principal tese abordada pelo PT nessa petição é que Jair Bolsonaro usa os recursos daquela vaquinha online que é feita pelo ex-presidente para arrecadação através de Pix para sustentar nos Estados Unidos Eduardo Bolsonaro e essa atuação contra o Estado Democrático Brasileiro. Então, eles listam algumas referências, né, que têm sido feitas por Eduardo nas redes sociais e também declarações de Jair Bolsonaro que diz que tem sim ajudado a sustentar o filho nos Estados Unidos nesse período em que ele está licenciado aqui da Câmara dos Deputados. Eles pedem ainda que seja remetida uma cópia desses autos, dessa investigação, ao Ministério das Relações Exteriores com a intenção de suspender e até cancelar o passaporte diplomático de Eduardo Bolsonaro. E neste momento as investigações seguem na Polícia Federal. Na quinta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi chamado a depor, ele deve prestar esse depoimento pela manhã e vai dar algumas justificativas, algumas respostas às perguntas que a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal têm a fazer sobre a atuação de Eduardo Bolsonaro. A principal tese ali levantada pela equipe do PT, que foi apresentada pelo líder do partido à Polícia Federal, é que existe uma conduta continuada no crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eles tentam relacionar essa conduta de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos ao que aconteceu no dia 8 de janeiro, como se ele continuasse os desdobramentos dessa trama golpista nesse período em que ele permanece nos Estados Unidos, mirando essas sanções contra as autoridades brasileiras. Eles também listam, por exemplo, que há indícios de coação e também indícios de que ele tenta obstruir o julgamento contra Bolsonaro e esse núcleo crucial e também essas outras figuras investigadas nesse inquérito do golpe no Supremo Tribunal Federal. Então, só para a gente concluir, na quinta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro depõe à Polícia Federal sobre esse inquérito que foi aberto contra o Eduardo Bolsonaro na semana passada, a pedido do STF, da Procuradoria-Geral da República.